Hoje eu vou te ensinar a fazer uma tela de login e senha igual essa que está aqui na tela. Antes de eu ensinar vocês, eu tenho alguns avisos importantes. Compartilhamento seguro no Power BI é só uma conta Pro do Power BI, né? Então isso que eu vou ensinar para vocês é um método paliativo, ele não é o método mais seguro para proteger suas informações, mas já é um pouquinho de segurança. Eu recomendo que vocês evitem compartilhar de forma pública dados muito sensíveis. E eu vou passar um passo a passo aqui só com os itens que a gente precisa para montar essa página. E por isso eu peço que vocês considerem conhecer o meu curso que se chama Power BI do zero ao impressionante, que está na bio aí das minhas redes sociais. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma tabela de login e senha. A gente pode extrair isso de diversas fontes, mas para a gente poder fazer isso aqui de forma mais tranquila, vou aqui em transformar dados. No Power Query, eu vou inserir dados e vou criar aqui uma coluna de login, uma coluna que eu vou chamar de senha 1 e uma coluna que eu vou chamar de senha 2. Aqui eu vou colocar o meu login, vou colocar uma senha muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoa 1, pessoa 2. E vou chamar essa tabela aqui de acesso. Vou aqui dar um OK. Então vou fechar e aplicar. Agora, com isso criado, a gente vai para um próximo passo, que é criar uma segmentação de dados, aqui nos visuais mesmo. Segmentação de dados. E na segmentação, eu vou colocar a minha coluna de login, que aqui é que está o nome das pessoas, né? Tem o meu nome mais 2 pessoas. Então agora a gente vai fazer só alguns ajustes aqui para ele ficar visualmente mais interessante. Vou vir aqui na formatação, configurações da segmentação, vou deixar ele suspenso para a gente poder selecionar aqui. Vou tirar o cabeçalho, vou vir em geral, efeitos, tirar a tela de fundo e ainda no visual valores, eu vou colocar uma cor na tela de fundo. Agora, nós vamos criar 2 campos para a gente poder inserir a senha. Eu vou criar 2 parâmetros. Vou vir aqui em modelagem, novo parâmetro, intervalo numérico. Ele vai ser de números inteiros, de 0, né, o mínimo de 0, e o máximo vai ser 1000. E eu vou deixar marcada aqui a opção de adicionar segmentação a esta página. E aí eu vou fazer aqui alguns ajustes para ele ficar no padrão parecido aqui com o do login. Vou criar agora um parâmetro que se chama senha 2, do mesmo jeito. Número inteiro, mínimo 0, máximo 1000. Adicionar segmentação a esta página. Criei a segmentação, eu posso configurar ela igual eu configurei a primeira, mas a gente pode aproveitar essa configuração aqui, ó. Eu clico nesse visual, nessa segmentação na verdade, venho aqui em página inicial, pincel de formatação, apenas copio a formatação. Agora é só ajustar aqui na tela mesmo. O próximo passo que a gente vai fazer agora vai ser criar uma checagem se a nossa senha está correta ou não. Então a gente vai fazer 3 raciocínios que eu vou mostrar para vocês aqui na medida que a gente vai criar. Então eu vou criar uma medida na linguagem DAX para que a gente possa ver se o login e as senhas estão corretas. Então vou criar aqui login, nova medida e vou chamar aqui de login teste. Então, ó, eu vou fazer 3 testes agora. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte: existe um valor aqui no login, então eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de login e eu vou usar essa fórmula aqui que é o has1value para a gente ver se há um valor nesse campo aqui de login. Então eu vou vir aqui na coluna de acesso, login. Vou criar a minha segunda verificação, que vai ser o seguinte: ela vai verificar se alguma dessas senhas aqui estão vazias. Então, vou chamar ela de variável vazia. Então, eu vou fazer uma comparação. Eu criei aqui esses 2 parâmetros, né? E dentro deles, ele tem essa medida aqui, que é a valor senha 1 e, no caso ali de baixo, o valor senha 2, né? Valor senha 1 e valor senha 2.
Então aqui no login eu vou testar se algum desses dois está vazio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, valor senha 1 igual a blank. Então estou verificando se a senha 1 está vazio ou, né, esse sinal aqui é de ou o valor da senha 2 é igual a blank. Agora eu vou fazer uma terceira verificação, que agora sim vai ser a verificação se a senha está correta. Então eu vou criar mais uma variável e vou fazer o seguinte, ó, vou chamar ela de correto, igual. Vou verificar se o valor da senha 1 é igual ao máximo da coluna senha 1 da tabela acesso. Ou seja, se eu tiver com um valor aqui selecionado no login, ele vai selecionar a coluna senha 1 referente a esse valor selecionado. E nesse caso não é ou, tem que ser e, né? Que as duas senhas têm que estar corretas para a gente poder fazer a navegação. Então vou fazer a mesma verificação aqui na senha 2. Então o valor da senha 2 igual ao máximo acesso senha 2. Agora eu vou fazer um condicional, né? Vou colocar aqui um return. Se não, a minha variável usuário não for vazia, ele vai fazer as outras verificações para a gente. Faltou um parênteses aqui, beleza? Então, se a minha variável, na verdade é login, se a minha variável login não tiver nenhum valor, né? Então eu vou trazer aqui a frase preencher usuário. Fecha parênteses. Se não, eu vou fazer um outro se aqui. E agora eu vou ver se ela está vazia, né? Então eu vou pegar aqui a minha variável vazia. Então ele testou aqui em cima primeiro. Tá vendo se tem valor ou não. Então se não tem valor, preencha o usuário. Se tem valor, ele vai verificar se está vazio. E se algum desses dois aqui tiver vazio, ele vai retornar digite a senha. E agora eu vou fazer a minha última condicional. E agora eu vou pegar a minha variável correto. Então ele vai fazer o teste, ó. Se o login aqui não tiver nenhum valor, ele vai pedir para preencher o usuário. Ela tendo valor, ele vai ver se ela está vazia. Se estiver vazia, ele pede para digitar a senha. A gente digitou a senha, ele vai ver se ela está correta, ou seja, se uma e a outra estão condizentes aí com o login selecionado. E aí ele vai trazer OK. E ainda, se tiver preenchido, né, esses dois campos, e mesmo assim a senha estiver incorreta, ele vai trazer para a gente a opção senha inválida. Agora vamos fechar os parênteses. Eu coloquei, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, de usuário, que eu coloquei uma variável com o nome de uma coluna. Chamei de usuário. Beleza. Agora a minha medida está correta. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vou fechar a medida está criada. Vou criar um cartão para fazer essa verificação para a gente. Vou colocar esse cartão aqui e vou usar a medida login teste, que é a que a gente acabou de criar, e vou colocar aqui em campos. E aqui agora a gente vai fazer alguns ajustes. Vamos deixar bem legal aqui, para ficar bem tranquilo de ler, bem tranquilo de entender, né? Vou tirar o rótulo da categoria. Aqui em geral, vou tirar a tela de fundo. Aqui em visual, vou colocar a cor de branco, né? E vou deixar um tamanho menor para que a gente possa ler tudo aqui. Então, ó, lembra das verificações. Aqui no login tem um usuário? Aqui não. Então ele pede para preencher um usuário. Então vou preencher aqui agora com o meu nome.
Preenchido o meu nome, ele vai pedir para digitar uma senha. E ele está vendo aqui se algum desses dois está em branco. Então, os dois estão. Então, se eu digitar aqui a primeira senha, não digitei a segunda, ele ainda está pedindo para digitar. Se eu digitar a senha errada, vamos ver o que acontece. Ele vai me falar que a senha está inválida. Se a minha senha estiver correta, ele vai me dar um OK. Beleza? Ficou claro até aqui? Espero que tenha ficado claro até aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma outra medida para a gente poder fazer a navegação da página baseado nessa checagem. Então, vou vir aqui ainda em login, nova medida, e vou criar aqui muda página. E aqui, para eu fazer essa verificação, pensa comigo, eu tenho que pensar, ó, se isso aqui estiver ok, eu deixo, quando eu clicar aqui, eu deixo o meu usuário ir para a página correta. Se não, eu mando meu usuário para uma página de erro, né, para poder verificar para ele poder voltar e digitar a senha novamente. Então, na minha medida aqui, muda página, eu vou fazer um if. Então, se essa medida login teste aqui, né, login teste for igual a OK, e aqui eu posso digitar o nome da aba. Ó. Eu vou mandar ele para essa aba aqui que eu estou chamando de capa. Então, eu vou chamar de capa. Se não, eu vou mandar meu usuário para a aba erro, que é essa daqui. Erro. Então, OK, criei a medida. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um botão de navegação entre as páginas. Vou fazer o seguinte, ó, vou inserir um botão, posso inserir uma forma também, vou colocar aqui para ficar bem certinho, ó. Vou em estilo, deixar ela transparente, sem borda, só mesmo para ficar aqui no tamanho certinho aqui do que a gente criou, né, no nosso plano de fundo. Aqui. Beleza, então eu tenho aqui uma forma que eu vou usar ela para navegar entre as páginas. Então eu faço o seguinte, ó, seleciono a minha forma, venho aqui em ação, marco a ação e no tipo de ação eu vou colocar navegação na página. Aqui eu posso indicar um destino, né? Colocar para ele para qualquer uma das abas que eu tenho criado. Mas como eu quero usar isso só se ele digitar a senha certa, eu vou vir aqui, ó, na formatação condicional. Aqui ele já fica selecionado, né, valor do campo. E o campo que eu vou utilizar é essa medida que eu acabei de criar, que é a medida muda página. Vou dar um OK. Ou seja, se a minha senha estiver correta, ele vai me mandar para essa aba capa. Então aqui a senha está correta, vou dar um OK, me mandou para a capa certinho, tá bom? Se a minha senha estiver incorreta, igual esse caso aqui, quando eu clicar ele tem que me mandar para a página de erro, que vai ser essa página aqui. Então funcionou. Bem legal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apliquem. E se gostou, pessoal, ó, deixa um like, me segue, compartilha. Vamos fazer nossa comunidade bombar de ideias legais como essa, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.